todos. Vamos agora falar do teorema do valor médio, que será muito importante para a gente analisar crescimento, decrescimento de função, e mais à frente isso vai ser aplicado para resolver alguns problemas de otimização. Então vamos ao problema do teorema do valor médio, e eu tenho o seguinte: seja f uma função contínua no intervalo AB e derivável no intervalo aberto AB. Então, existe pelo menos um número C no intervalo aberto AB, tal que a derivada da f no ponto C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então, como podemos interpretar esse teorema? Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou traçar uma reta passando pelo ponto AF de A e BF de B. Então, traçando essa reta aqui, eu consigo determinar o coeficiente angular dessa reta. Bom, o coeficiente angular é a mesma coisa que a tangente desse ângulo aqui. E determinar a tangente desse ângulo é simples, basta pegar esse comprimento, que é a mesma coisa que f de B menos f de A, e esse comprimento, que é a mesma coisa que B menos A. Então, a tangente, ou seja, o coeficiente angular dessa reta, é a mesma coisa que f de B menos f de A sobre B menos A. E agora a pergunta é o seguinte: será que eu consigo uma reta tangenciando esse gráfico que seja paralela a essa reta? Bom, aqui está dizendo que a minha função ela é derivável no intervalo aberto AB. Bom, ela ser derivável no intervalo aberto AB significa que essa função, o gráfico dessa função, ela não possui bicos, ela é suave. E ser contínua no intervalo AB significa que aqui não possui buracos, né? Se eu for desenhar, no caso gráfico dessa função, é como pegar um lápis e desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Então agora a pergunta é: será que eu consigo uma reta tangenciando essa curva que seja paralela a esse gráfico, a essa reta? E visualmente sim, né? Eu consigo uma reta que é paralela a essa reta. Então, se é paralela a essa reta, portanto, possui o mesmo coeficiente angular. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta, ou melhor, a tangente desse ângulo é o mesmo que esse daqui, porque são os mesmos ângulos, já que essa reta é paralela a essa. E aí, lembrando, quem determina o coeficiente angular dessa reta é justamente a derivada da função nesse ponto. Então, vamos dizer que esse pontinho aqui é um ponto que eu vou chamar de C. Esse C está entre A e B, no intervalo aberto A e B, e quem me dá esse coeficiente angular é a derivada da f no ponto C. Bom, mas esse coeficiente angular nós já sabemos quanto é, que é justamente a tangente desse ângulo, que vale isso daqui. Então, portanto, isso daqui é a mesma coisa que f' desse C. Ou seja, é o que eu estou falando aqui do teorema. Então, o teorema, na verdade, está dizendo o seguinte: se eu tenho um gráfico, se eu traçar uma reta passando por AF de A e BF de B, existe uma reta paralela a essa reta, tocando num ponto C, de tal maneira que, no caso, essa função é derivável, e esse coeficiente angular aqui, que é o f' de C, vai ser a mesma coisa que o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, novamente, o que esse teorema está dizendo é que se eu traçar uma reta passando por AF de A, BF de B, eu consigo uma reta tangenciando o gráfico num ponto C, onde esse C pertence ao intervalo aberto AB. Agora vamos analisar qual a importância desse teorema estar exigindo que a função seja contínua
E por que ela tem que ser derivável, né? Então vamos ver dois exemplos onde a função não é contínua, e aí vamos enxergar que o teorema não vale. E se a função não for derivável, então também esse teorema é falho, não vai valer também. Então vamos pegar dois exemplos. Então agora vamos pegar esses dois contra-exemplos. Nesse primeiro aqui, eu tenho que essa minha função ela não é contínua, eu tenho que a função é constante para todos os valores maiores do que a até o b, e no ponto A essa função ela tem uma quebra aqui, então essa função ela não é contínua. Por outro lado, essa função aqui ela não é derivável porque ela tem esse bico aqui. Então vamos observar que nesses dois exemplos não vai funcionar o meu teorema. Então, vamos pegar aqui dois pontos, né, no ponto A, f de A, B, f de B, e vamos traçar uma reta passando por esses dois pontos. Então, aqui está aqui a minha reta, passando por esses dois pontos, e agora eu observo que eu não consigo nenhuma reta tangenciando esse gráfico que seja paralela a essa reta. Então, portanto, isso daqui é um contra-exemplo. Agora, nesse outro exemplo, se eu traço aqui novamente, né, a reta passando pelo ponto AF de A, BF de P, e eu tento encontrar uma reta paralela a essa reta tangenciando o meu gráfico, eu vejo que eu não consigo, porque quando eu traço uma reta paralela a essa daqui, eu observo que vai tocar nesse bico aqui, portanto, não vai possuir um ponto de tangência. Ou seja, eu não consigo nenhuma reta tangenciando esse gráfico que seja paralela a essa daqui, justamente porque nesse ponto essa função ela não é derivável. Portanto, eu mostrei aqui dois exemplos que não vale a continuidade e não vale a diferenciabilidade e, portanto, o meu teorema não vale. Logo, é importante exigir que a função seja contínua no intervalo fechado e seja derivável no intervalo aberto. Bom, gente, agora vamos para esse exemplo, né? Eu tenho essa função aqui e essa função ela passa por esses pontos. Então, vamos desenhar aqui no plano cartesiano. Então, eu tenho que essa função ela passa pelo 0, 0, né, que seria x igual a 0, y igual a 0. E quando o meu x vale 8, essa minha função aqui vale 2. Então, eu tenho que essa minha função ela passa pelo ponto x igual a 8 e y igual a 2. Então, vamos dizer que a minha função tenha essa cara assim, mais ou menos, passando por esses dois pontos. E aqui eu quero um ponto nesse gráfico, de tal maneira que a reta tangente nesse ponto C, ela seja paralela à reta R, que contém esse ponto e esse ponto. Esse ponto aqui é o meu ponto A, e esse ponto aqui é o meu ponto B. Então, eu tenho uma reta passando por esses dois pontos. Então, eu quero encontrar aqui um ponto C entre 0 e 8, de tal maneira que a reta que tangencia esse ponto, a reta tangenciando nesse ponto aqui, ela seja paralela a essa outra reta. Então, aqui é o ponto C e aqui é o F de C. Bom, e eu quero encontrar justamente esse ponto C. Então, observe o seguinte, se eu for calcular o coeficiente angular dessa reta, é a tangente desse ângulo, né, que essa reta faz com o eixo x. E a tangente desse ângulo é a mesma coisa que o cateto oposto ao ângulo, e o valor desse comprimento aqui é igual a 2, né? Daqui até aqui vale 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2, dividido pelo comprimento do cateto adjacente, aqui vale 8. Então, isso daqui vai me dar 1/4. Eu sei que para calcular o coeficiente angular
da reta tangente ao gráfico, quem me dá esse coeficiente angular é a derivada. Então, a derivada da minha f nesse ponto daqui tem que valer 1/4, para que essa reta seja paralela a essa. Bom, então eu vou derivar a minha função f de x. Então, eu tenho aqui f de x é raiz cúbica de x, ou seja, x elevado a 1/3. Se eu derivar essa função, f' de x, então isso daqui é a mesma coisa que 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Ou seja, com isso eu tenho que a minha f' de x é a mesma coisa que 1 sobre 3 vezes x elevado a 2/3. Se eu passar esse menos 2/3, passo o x para baixo, troco o sinal. Ou seja, a minha f' de x é a mesma coisa que 1 sobre 3. Isso daqui eu posso escrever como sendo raiz cúbica de x ao quadrado. Então, essa é a minha derivada da f num ponto x qualquer. Bom, mas eu quero num ponto C de tal maneira que esse resultado seja igual a 1/4. Então, eu quero que a minha f' no ponto C, que é a mesma coisa que 1 sobre 3, raiz cúbica de C ao quadrado, isso dê 1/4. Ou seja, o mesmo coeficiente angular dessa reta aqui. Bom, então agora é só conta. O cálculo aqui acabou. Cálculo 1 não existe mais, agora é conta. Então, com isso daqui eu tenho que se implica que 3 raiz cúbica de C ao quadrado. Aqui eu estou passando esse para cá, vou passar esse para cá, igual a 4. Ou seja, raiz cúbica de C ao quadrado é a mesma coisa que 4/3. Agora, eu vou elevar ao cubo ambos para tirar essa raiz cúbica. Então, quando eu elevo ambos ao cubo, se eu elevar ambos ao cubo, continua valendo a igualdade, né? Elevando ambos ao cubo. Só que quando eu faço isso, então aqui vai ficar só o c ao quadrado. C ao quadrado vai ser igual a 4/3 elevado ao cubo. Bom, então agora é só retirar a raiz quadrada. Observe que o c ele é positivo porque ele está entre 0 e 8. Então, quando eu retiro a raiz quadrada, normalmente coloco mais ou menos raiz disso. Só que como o c é positivo, então com isso eu vou ter que o c vai ser igual a raiz quadrada de 4/3 elevado ao cubo. Bom, isso daqui é a mesma coisa que, fazendo bem passo a passo, fica 4/3 ao quadrado vezes 4/3. Então, esse 4/3 ao quadrado, ele pode sair da raiz. Vou continuar a conta aqui em cima. Então, eu tenho com isso aqui, ó, que o meu c, vou colocar aqui bem aqui em cima. Então, o meu c aqui vai ser igual a... Então, esse 4/3 vai sair da raiz. Então, sai aqui o 4/3. E vai ficar o raiz quadrada de 4/3. Mas esse 4 também sai da raiz, porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, com isso, eu tenho que o c vai ser igual... Saindo 4, sai como 2. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 8. E aqui vai ficar 3 raiz de 3. Pronto, então esse daqui é o meu valor de c. E para descobrir o f de c, basta substituir, né? Então, f de c, que é para descobrir o ponto, né? Cf de c. Então, descobrir o f de c, basta colocar esse valor, né? Raiz cúbica de 8 sobre 3 raiz quadrada de 3. Então, esse daqui é o meu f de c. E aí a gente termina essa questão. Bom, gente, agora vamos definir o que é uma função crescente e decrescente. Entender o que é uma função crescente e decrescente
vai ajudar muito a gente resolver problemas, por exemplo, de otimização, esboçar gráficos, encontrar pontos de máximo e de mínimo. Então vamos começar definindo o que seria uma função crescente. Então aqui eu tenho, né, definição, se eu tenho uma função do intervalo i contido na reta nos reais. Eu digo que essa função aqui ela é crescente se acontecer o seguinte, se para qualquer x1, x2 que eu tome aqui no domínio dessa função, onde eu tenha que x1 menor que x2, e se eu aplicar a minha f e vai continuar mantendo a ordem, né? Ou seja, se x1 menor que x2, quando eu aplicar a f, a ordem permanece, ou seja, ela não inverte a ordem. Então, f de x1 é menor do que f de x2. Então, toda função que faz isso, né, que ela mantém a ordem, eu vou dizer que essa função aqui ela é crescente. E a função decrescente é o que faz o contrário, ela inverte a ordem. Então, a função decrescente, se eu tenho um x1 menor do que x2, se a função ela é decrescente, ela vai inverter essa ordem, ou seja, o f de x1 agora vai ser maior do que o f de x2. E graficamente, uma função, quando ela é crescente, ela tem um gráfico como uma subida, né? Tem aqui, ela vai subindo. Então, isso é o gráfico de uma função crescente, sobe, né? Na medida que eu vou com x indo para infinito, a minha função ela sobe. Então, observe que, né, se eu pegar aqui o meu x1 e aqui o x2, então observe aqui, o x1 é menor do que x2. E aí, quando eu vejo a imagem dessa minha função, o f de x1 ele está abaixo do f de x2. Ou seja, o f de x2 é maior do que o f de x1. Então, mantém a ordem. Já uma função decrescente, o gráfico dela se assemelha a uma descida, né? Então, é assim que é o gráfico de uma função decrescente, se assemelha a algo descendo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego um x1 e pego um valor maior, x2, quando eu vou ver a imagem dessa função, então aqui o f de x1 e aqui o f de x2, e eu observo agora que o f de x1 é maior do que o f de x2, ou seja, trocou a ordem. Então é isso, gente. Função crescente mantém a ordem, função decrescente troca a ordem. Bom, gente, então vamos provar agora a proposição que diz o seguinte: eu tenho uma função derivável, aí no item A. Se a derivada é sempre positiva, então eu vou ter que a minha função vai ser crescente, ou se a derivada no item B for sempre negativa, então eu vou ter que a minha função é decrescente. Para demonstrar isso, eu vou utilizar o teorema do valor médio, que eu falei, no caso, no início do vídeo. Então, vamos começar aqui com o item A, ter uma ideia aqui da demonstração. Então, vamos pegar dois elementos do intervalo i, do domínio da minha função, né? Então, vamos pegar x1, x2, né, que estão em i, de tal maneira que o x1 é menor do que o x2. Se eu quero provar que essa função ela é crescente, eu tenho que provar que f de x1 é menor do que o f de x2, ou seja, eu tenho que mostrar que mantém a ordem. Então, observe o seguinte, que a minha f ela é derivável no intervalo, perdão, ela é contínua nesse intervalo, de x1 até x2, lembrando, toda função derivável ela é contínua, e ela é derivável no intervalo aberto x1 e x2, né? Então, eu tenho essa função,
que é contínua e derivável nesse intervalo aberto, então eu posso utilizar o teorema do valor médio. Então, o que que diz o teorema do valor médio, né? Já que satisfaz as condições do teorema do valor médio, então o teorema do valor médio me diz que eu consigo um C nesse intervalo aberto. Então, eu sei que pelo teorema do valor médio, eu consigo um C, né? Ou seja, existe um C pertencente a esse intervalo aberto, x1 e x2, de tal maneira que ocorra que a derivada nesse ponto C seja igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Bom, daqui eu concluo que f de x2 menos f de x1 é igual a derivada no ponto C, que multiplica o x2 menos x1. Bom, mas por hipótese, o x2 é maior do que x1, portanto, isso daqui vai ser maior do que zero. Esse é maior do que zero. E como a derivada é sempre positiva, então significa que a derivada no ponto C vai ser maior do que zero. E agora sim, eu tenho que isso é maior do que zero e isso é maior do que zero, então esse produto é maior do que zero. Ah, mas se esse produto é maior do que zero, então isso implica que f de x2 é maior do que f de x1. Então, aqui eu consigo mostrar que f de x2 é maior do que o f de x1, né? Então, isso daqui implica nessa condição. Ou seja, eu não alterei a ordem. x2 maior que x1 e o f de x2 ficou maior do que o f de x1. Então, portanto, a minha função ela é crescente. Agora, o item B, a ideia da demonstração é exatamente a mesma. Eu vou fazer todos esses passos. A diferença é que no f' de C, ao invés de ser maior do que zero, vai ser menor do que zero. E aí eu vou ter algo menor do que zero vezes algo maior do que zero, aí eu vou ter negativo com positivo, fica negativo. Ou seja, isso daqui, ao invés de ser maior do que zero, vai ser menor do que zero. E ao invés de eu ter f de x2 maior do que f de x1, eu vou ter f de x2 menor do que f de x1, e com isso eu troco a ordem, né? Que eu vou ter x1 menor do que x2, mas o f de x2 vai ficar menor do que o f de x1, então estou trocando a ordem. Então, isso é a ideia da demonstração do item B. Bom, gente, agora como curiosidade, recordando da função afim, né? Eu tenho a função afim da forma f de x igual a 1 a x mais b, ou seja, a função do primeiro grau. E eu tenho o seguinte, que se esse número aqui ele for positivo, essa função aqui é crescente. E agora nós podemos ver isso daqui de duas formas, né? Uma é usando a derivada, porque quando eu derivo essa função, f' de x é igual a e, portanto, se esse a for positivo, né, for maior do que zero, eu vou ter que a derivada vai ser sempre maior do que zero, portanto, essa função é crescente. Então, é uma forma de observar que se esse a aqui ele é positivo, essa função é crescente. Ou, se esse a for negativo, eu vou ter que a derivada é menor do que zero e, portanto, essa função vai ser decrescente. E outra maneira que eu também já fiz em vídeos anteriores é usar a definição, né? Então, se eu tenho x1 menor do que x2 e eu tenho que essa f é crescente, ou seja, se eu tenho que o f de x1 é menor do que o f de x2, se isso ocorre, eu consigo mostrar que esse a aqui ele tem que ser positivo. Então, vamos fazer isso, né? Então, aqui eu vou ter f de x2 menos f de x1. E isso daqui, como eu tenho que essa f é crescente, então isso vai ser maior do que zero. E isso daqui é a mesma coisa que a x2 mais b menos a x1 mais b,
que é igual a x2 mais b, menos ax1 menos b. Troco o sinal aqui, aí eu vou cancelar esse com esse e vou colocar o a em evidência. Então, isso daqui é a mesma coisa que a que multiplica x2 menos x1. Então, como por hipótese x2 é maior do que x1, então isso daqui é maior do que zero. Como eu tenho que esse produto tem que ser maior do que zero, então isso implica que esse a aqui ele tem que ser maior do que zero. Então, essa também é uma outra maneira de enxergar que se essa função é crescente, esse a tem que ser positivo. Então, enxergamos isso de duas formas, né? Uma usando a derivada, o resultado que nós provamos, e o outro é usando exatamente a definição. E aí o decrescente vai ser que no caso vai trocar a ordem, né? Se a f é decrescente, então o f de x2 vai ser menor do que o f de x1, então portanto isso daqui seria menor do que zero, e aqui eu vou ter maior do que zero, e eu tenho um produto, então para isso ser menor do que zero, o a teria que ser menor do que zero. Então essa é outra maneira de mostrar que se a função for decrescente, o a tem que ser negativo. Bom, gente, agora vamos para esse exercício que é muito interessante, que pede para mostrar que essa função tem uma única raiz. O interessante desse exercício é que eu não tenho fórmula para encontrar raízes de função de grau 5, eu não tenho fórmula para isso, mas, no entanto, eu consigo provar que ela tem uma raiz e que essa raiz é única sem saber que raiz é essa. Então, aí que está a graça desse exercício. Para resolver esse exercício, nós vamos utilizar o teorema do valor intermediário, que é algo que nós já vimos em vídeos anteriores, e vamos usar também o teorema do valor médio, que é algo que nós vimos no início desse vídeo. Então, primeiro, para provar que tem uma raiz, nós vamos utilizar o teorema do valor intermediário. E para usar o teorema do valor intermediário, eu tenho que garantir que essa função ela é contínua. Mas observe que essa função aqui é dos reais nos reais e é um polinômio. Então, toda função que é um polinômio, essa função aqui ela vai ser contínua. Porque quando eu fizer, lembrando o que significa ser contínua, né? É quando eu calcular o limite, quando x tende a um ponto P da f de x, e se essa f ela é contínua no ponto P, então o limite tem que existir, o resultado vai dar o f de P. Mas observe que quando eu faço isso aqui nessa função, calcular o limite quando x tende a P dessa f, basta no lugar do x colocar o P. Então isso vai acontecer para qualquer ponto P. Então, portanto, essa função ela é contínua em qualquer ponto. E observe o seguinte, se eu pegar o f de 0, aqui é 0, então vai dar 3. Se eu pegar o f de menos 1, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar 4 vezes menos 1, que é menos 4 com menos 1, menos 5, mais 3, menos 2. Então, se eu for analisar o gráfico dessa função, aqui é menos 1, aqui é o menos 2, quando x é 0, aqui vale 3. Então, eu sei que a função passa por esse ponto e por esse ponto aqui. A função passa por esses dois pontos. Lembrando que função contínua, o gráfico dela, eu vou pegar o desenho e não vou tirar o lápis do papel. Então, automaticamente, ela vai cortar o eixo x aqui, ó. E no eixo x, o meu y vale 0 aqui. Ou seja, vai ter um pontinho aqui entre menos 1 e 0, que eu vou chamar de um rzinho aqui, de tal maneira que a f desse rzinho vai dar 0. Estou enxergando graficamente isso. Então, para vir do negativo para o positivo, tem que passar pelo zero. Então, existe um rzinho aqui, de tal maneira que é onde essa função vai cortar, né? De tal maneira que f desse r é 0. Então, pelo teorema do valor intermediário, como essa função ela é uma função contínua, e eu tenho que o zero ele é maior do que o f de menos 1, que é igual a menos 2, e ele é menor do que o f de 0, que vale 3. Então, pelo
teorema do valor intermediário, então, pelo teorema do valor intermediário, existe, né, como essa função é contínua, né, então eu posso utilizar o teorema do valor intermediário, então está nas hipóteses, né, então vai existir um Rzinho pertencente ao intervalo de -1 e 0, né, aberto -1 e 0, onde eu tenho que o f desse R é zero. Então, com isso, eu consigo, né, mostrar que essa função ela tem uma raiz. Agora, para provar que essa raiz é única, eu vou utilizar o teorema do valor médio, que é algo que nós vimos agora nesse vídeo. Então, agora, eu vou provar, né, provar que essa raiz é única, né? Raiz é única. Ou seja, provar que a raiz é única significa provar que eu não posso ter mais de uma raiz. Então, eu vou tentar provar isso por absurdo. Então, suponha, né, por absurdo, suponha por absurdo, né, que f possui mais de uma raiz. Uma raiz. Então, vamos pegar duas raízes, sejam R1 e R2, raízes de f. Bom, como são duas raízes, significa que o R1 e o R2 são números diferentes, né? Então, eu posso supor que o R1, por exemplo, é menor do que o R2, porque são diferentes, então um é menor do que o outro. Então, vamos dizer que o R1 é menor do que o R2. Então, sejam F1 raízes de f, ou seja, o que significa ser raiz de f? Significa que o f de R1 é igual ao f de R2, que é igual a zero, né? Ser raiz significa isso. E suponha R1 menor do que R2. Bom, mas observe o seguinte. Como f' de x, que é igual a 5x a quarta mais 4, que é estritamente maior do que zero, né? Isso vai me implicar que a minha f é crescente. E isso nós provamos utilizando o teorema do valor médio. Nós provamos isso. Então, como f' é maior do que zero, isso implica que f é crescente. Como eu tenho que R1 é menor do que R2, então isso implica que f de R1 é menor do que f de R2, porque lembrem que se é crescente, ela vai manter a ordem. Ah, mas isso é uma contradição, porque eu tinha suposto que o f de R1 é igual a f de R2, que é igual a zero, já que R1 e R2 são raízes de f. Então, isso daqui é um absurdo. O que é absurdo. Ou seja, com isso nós concluímos que essa função ela não pode ter duas raízes, ela só pode ter uma raiz. E graficamente, gente, o que nós também vamos enxergar isso graficamente, o que significa f' maior do que zero, né? O que significa f ser crescente? Significa, né, que eu tenho o gráfico que ela vai subindo, subindo e não para, ela não volta. Observe que para mim ter duas raízes, o que deveria acontecer com o gráfico? Esse gráfico ele deveria voltar, ó. O gráfico dessa função, né, para ter duas raízes, deveria voltar. Mas se volta nessa parte aqui, ó, essa função ela seria decrescente, ou seja, nessa parte aqui a derivada teria que ser menor do que zero. Mas isso não ocorre, ou seja, essa parte aqui da função voltar não ocorre, ela sempre está
crescendo, ela não para de crescer. Então, por isso que ela não tem como ter mais de uma raiz. Porque ela corta o eixo X e ela não volta novamente no eixo X, ela continua subindo. Então, essa é uma maneira também gráfica de visualizar isso, que se a derivada é sempre positiva, a função ela nunca volta, ela sempre continua crescendo. E com isso nós vamos terminando aqui o nosso vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram e no próximo vídeo nós vamos trabalhar com o teorema da função inversa, vamos falar da derivada do arcosseno, arco-cosseno, arco-tangente, que são funções que são muito importantes, principalmente quando nós formos falar de integral. Muito obrigado.